Olá, família cósmica. Sejam bem-vindos à nossa linha de tempo. Acredite ou não, aquilo que durante décadas foi chamado de fantasia começa a aparecer diante dos nossos olhos. Documentos estão sendo liberados, filmagens estão vindo a público, militares estão falando e pesquisadores estão pressionando. E casos antes ridicularizados estão entrando em salas oficiais. O assunto não está mais preso a fóruns escondidos, a sociedades ocultas. Elas estão nos jornais, nas audiências, nas coletivas e nos arquivos, e nas imagens divulgadas ao público. Mas existe algo aí ainda bem mais profundo. Porque nós não estamos falando apenas dos objetos no céu. Estamos falando da presença, de influência, de controle, de acordos ocultos, de raças que atuaram na Terra por muito tempo. E também de seres que trabalham pela lei, pela ordem e pela liberdade da humanidade. E hoje a gente não vai fazer um vídeo para alimentar o medo, né? Aliás, nós nunca fazemos isso, né? Faremos um vídeo para ter a clareza, para trazer essa clareza para vocês. Porque quem entende todo esse jogo não vai se ajoelhar diante dele. Então, acredite ou não, isso que nós vamos falar agora já está acontecendo. Então desacelera e vem com a gente. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Durante séculos, civilizações antigas falaram sobre visitantes celestes, instrutores vindo das estrelas, seres que transmitiam conhecimento e orientação, e ensinamentos para diferentes povos de planeta Terra. Esses relatos aparecem em culturas separadas por oceanos, povos que não tinham contato físico entre si. Entre os exemplos mais conhecidos estão os sumérios, que registraram em tábuas de argila relatos sobre seres vindos dos céus. Os egípcios também deixaram gravadas em templos e monumentos imagens que associavam seus deuses a estrelas e ao firmamento. E existe também um povo que desperta a curiosidade até hoje. São os Dogons, uma antiga cultura da região do atual Mali, na África, que durante gerações, os Dogons preservaram tradições relacionadas à estrela de Sírius. E segundo seus relatos, conhecimentos importantes teriam sido transmitidos por esses seres conhecidos como Nomo. Seres descritos em suas tradições como visitantes vindos do céu. Guardiões do conhecimento e instrutores que ajudaram a orientar o seu povo. E até hoje, essas histórias continuam sendo estudadas por pesquisadores, historiadores e estudiosos das antigas tradições humanas. E todos eles descreveram presenças vindas do alto, seres luminosos, seres com aparência diferente, mestres que ensinavam eles a astronomia, arquitetura, agricultura, medicina, leis, rituais e conhecimento espiritual. E durante muito tempo chamaram isso tudo de mito. Não é uma palavra muito boa de ser usada, não é? Mas a própria ciência moderna colocou um novo peso nessa conversa. Nossa galáxia, família, possui entre 100 a 400 bilhões de estrelas, centenas de bilhões de planetas. E a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias espalhadas pelo universo observável.
Agora observe a dimensão disso tudo. Bilhões de estrelas, bilhões de mundos e bilhões de possibilidades. E ainda assim existem pessoas acreditando que toda a vida do universo está concentrada aqui, nesse planetinha aqui. Em um único planeta, em uma única civilização, em uma única experiência humana. E isso é uma limitação da própria percepção. A vida não é um acidente isolado. A vida pulsa em muitos níveis e em muitos mundos e formas. E a humanidade começa a recordar algo que os antigos já sabiam. Nós nunca estivemos sozinhos. E durante décadas, quem falava sobre naves extraterrestres e presença não humana aqui em planeta Terra era completamente ridicularizado. Mas hoje o cenário está mudando. Muitos arquivos estão sendo abertos, muitos vídeos estão sendo divulgados e relatórios descrevem objetos que não se comportam como aeronaves convencionais. Discos giratórios, orbes coloridos, luzes se dividindo e objetos que aparecem sobre o oceano, que saem de dentro do oceano. Olha que interessante. E também estruturas que se movem sem explicação alguma. E em meio a toda essa revelação, uma informação em si está chamando muita atenção. Existe aí uma divulgação de 4 raças que foram citadas dentro desse movimento de revelação dos Estados Unidos. Dentre elas, podemos falar que são os Greys, insectoides, conhecidos como mantis, reptilianos e aquela raça que todos estão chamando de nórdicos, que nada mais são do que um grupo pleiadianos negativados. Aqui a gente precisa ter bastante clareza, tá? Esses seres apresentados nesse contexto aí não são seres que chamamos de positivados. Não são os irmãos das estrelas que atuam pela libertação da humanidade. Esses aí já estavam aqui dentro. Não são os seres da lei, da ordem e da harmonia universal. Nós estamos falando de grupos ligados ao controle, aos governos de planeta Terra por milênios. E só agora está sendo liberado isso, mas com uma outra visão. Então estamos falando desses grupos que estiveram próximos de estruturas humanas de poder. Grupos que participaram de acordos ocultos, acordos envolvendo tecnologia, sim, acesso biológico, abduções, pesquisas genéticas, implantes e manipulação de memória. E a influência sobre determinados setores da humanidade. E essa é a parte que muitos evitam falar, porque a troca ela nunca foi equilibrada aí. Eles não entregaram à humanidade, a esses governos, a tecnologia deles completa. Não. Eles não entregaram o conhecimento inteiro. Eles entregaram uma tecnologia fragmentada. Foram fragmentos, pequenas amostras, um gosto de algo muito maior, mas o suficiente para acelerar áreas específicas do planeta, mas não o suficiente para libertar a humanidade, até porque esse não era o objetivo deles. E é exatamente aí que o discernimento ele se torna obrigatório em nossas vidas, porque nem todo ser vindo de fora da Terra trabalha para a luz, e nem toda tecnologia avançada vem acompanhada de sabedoria. Existem aí os controladores e existem os seres da lei e da ordem, o que nós chamamos seres de luz, seres divinos, eles aí, eles mesmos. E confundir os dois é um dos maiores erros que você vai fazer nesse momento. Os acordos não surgiram como parceria espiritual, de forma alguma. Eles surgiram como
troca de interesse. Com esses seres mais densos, sempre funciona dessa forma. De um lado, grupos não humanos oferecendo acesso a tecnologias avançadas. E do outro, setores humanos permitindo acesso à população. Acesso como abduções, monitoramento, coleta biológica, experimentos genéticos, implantes, observação de linhagens, manipulação de percepção e estudos sobre o corpo emocional e energético do ser humano. E isso explica por que tantos relatos de abdução seguem padrões semelhantes. Pessoas retiradas de seus ambientes, memórias bloqueadas, marcas no corpo, sensação de tempo perdido, imagens fragmentadas, presenças de seres pequenos, olhos grandes, salas metálicas, mesas metálicas, luzes fortes, procedimentos físicos e depois o retorno. E muitas vezes todo esse processo aí é feito com medo, confusão e a sensação de que algo aconteceu, mesmo sem a mente conseguir organizar tudo. E esses relatos não podem ser tratados como simples imaginação coletiva. A repetição dos padrões mostra que existe uma estrutura aí por trás. E quando olhamos para as 4 raças ligadas ao controle, essas 4 principais, sabendo que ainda tem mais, as peças elas começam a se encaixar. Quer ver? Os Greys atuando em procedimentos e coleta, os Mantis, inseptoides, associados à supervisão mental e biológica, os reptilianos ligados à dominação, hierarquia e manipulação de poder. Esses aí têm um vasto lugar em religiões e em nossa política. E determinados nórdicos, pleiadianos negativados, atuando de forma mais sofisticada, usando uma aparência elevada, bonita, para influenciar e enganar quem se aproximar. E por isso a aparência nunca pode ser o critério principal. Até porque conhecemos vários mantis e reptilianos da lei e da ordem. O critério, família, é a frequência. É a intenção, efeito. Um ser verdadeiramente alinhado à luz não negocia liberdade humana. Ele não exige submissão, ele não implanta o medo, ele não manipula sua memória e também não troca tecnologia por domínio algum. A verdadeira ordem cósmica, ela respeita todo e qualquer livre-arbítrio de qualquer espécie, de qualquer universo. O controle, ele não acontece apenas por tecnologia. Ele também acontece pelo medo, pela culpa, vergonha, raiva, divisão, confusão, fanatismo e desconexão interior. Por isso, tantas estruturas humanas foram influenciadas ao longo do tempo. Pelas religiões, pela política, economia, mídia, educação, sim, ciência fechada. Sistemas que dizem ao ser humano o que ele deve acreditar ou não, o que ele deve temer, o que ele deve rejeitar, o que é bom para você e até onde a sua mente tem permissão para ir. Quando uma pessoa vive presa a esse medo, a esse controle, ela se torna muito mais fácil de se conduzir. Quando você vive numa culpa, fica muito mais fácil de controlar você. Quando você acredita que não possui poder ou força alguma, você entrega a sua energia para qualquer força externa. E é assim que os obsessores atuam, vocês sabiam? É assim que entidades negativas se aproximam.
E é assim que grupos controladores encontram uma brecha, uma abertura no seu campo. Eles não entram onde não existe a sintonia. Eles não comandam uma consciência que vive em foco, firme em sua caminhada. E eles não dominam quem já reconheceu a sua própria presença espiritual, a sua própria essência espiritual. Esse acesso, ele acontece pela brecha, pelo medo que você alimenta, pela raiva que você repete e pela culpa que você cultiva. Por isso, esse vídeo aqui não é sobre medo, e sim sobre lucidez. Porque quando a pessoa entende como a influência funciona, ela começa a fechar portas que antes ela nem sabia que se encontravam abertas. E agora vem a parte que precisa ser dita com bastante clareza. E nem tudo é controle, nem tudo é sombra, nem tudo é manipulação. Existem seres atuando pela liberdade da humanidade, sim. Seres que não fazem acordos escuros, não sequestram, não implantam medo, não interferem à força, não pedem nenhuma adoração e não vão exigir a sua submissão. Eles trabalham de uma outra forma. Eles trabalham por inspiração, proteção, intuição, sonhos, sincronicidades, encontros, direcionamentos e aberturas de caminho. Muitas pessoas foram ajudadas já por esses seres e nem ao menos perceberam. Um atraso que evitou um acidente, uma intuição sua que salvou uma decisão, um sonho muito forte e lúcido que lhe trouxe uma resposta, uma sensação clara de não ir a determinado lugar naquele momento. Uma pessoa que apareceu ali no momento exato de que você precisava ou você mesmo já estava pensando nela. Uma força interior que surgiu quando tudo parecia perdido. Isso também faz parte do contato. O contato, ele não acontece apenas com as naves. Ele acontece quando uma inteligência maior toca a sua vida sem violentar a sua liberdade. A diferença entre os controladores e os seres da ordem é bem simples. Os controladores invadem. Os seres da luz orientam. Os controladores confundem e os seres da luz esclarecem. Os controladores, eles vão alimentar o seu medo. Os seres da luz fortalecem a sua coragem. E quem aprende a perceber essa diferença, deixa de cair em qualquer narrativa bonita que estão dizendo por aí. Agora, o ET de Varginha. O caso Varginha nunca morreu. Ele apenas foi empurrado ali para as sombras, mas voltou agora ao centro das discussões. Nos Estados Unidos, uma coletiva de imprensa trouxe novamente esse caso brasileiro para a atenção internacional. Testemunhas, pesquisadores, médicos, investigadores, pessoas pedindo transparência. E entre esses pedidos, a liberação de documento envolvendo o ET de Varginha. Um caso que, segundo essa linha de investigação, teria passado por contenção militar, teria passado por atendimento médico, transferência e envio de material e informações para os Estados Unidos. Agora, por quê? Porque Varginha não é apenas uma história aqui do Brasil, ela é uma peça dentro de um quebra-cabeça mundial. Quando um caso desse volta a ser discutido em uma coletiva de imprensa dos Estados Unidos, o recado aí é bem claro. O recado é que existem arquivos, existem testemunhas, existem perguntas sem resposta. E existe uma pressão para que aquilo que foi escondido possa vir à tona. E, ao mesmo tempo, novos arquivos falam sobre os orbes,
Essas esferas luminosas, objetos com brilhos intensos e até relatos de seres de plasma. Eles pediram uma clareza a mais sobre seres feitos de plasma, fenômenos que não se encaixam facilmente nas explicações convencionais. Isso mostra que o fenômeno não é bem simples assim. Não estamos aqui falando apenas de naves metálicas. Existem manifestações luminosas, plasmáticas, interdimensionais, tecnológicas e energéticas. É o céu que está falando conosco há muito tempo. E agora os arquivos começam a acompanhar aquilo que muitas testemunhas já haviam dizendo várias e várias vezes. Acredite ou não, os sinais estão por todos os lados. Documentos liberados, filmagens divulgadas, coletivas de imprensa, casos antigos retornando ao centro da discussão. Relatos sobre raças não humanas, sobre acordos ocultos, tecnologias trocadas, abduções, implantes, seres de plasmas e por aí vai. E uma humanidade começando a perceber que foi mantida por muito tempo dentro de uma história incompleta. Que possamos permanecer firmes, porque nenhum sistema de controle permanece de pé quando a verdade começa a circular. Nenhuma sombra vai te dominar enquanto você está com a sua clareza. E nenhum controlador vence quando o ser humano volta a reconhecer sua própria força espiritual. E esse momento exige coragem, sabedoria e amor. Porque nem todo visitante vem em paz. E nem todo ser é um visitante. Mas os seres da lei e da ordem existem. A assistência deles existe. A proteção existe. E a verdade está avançando cada dia mais. Acredite ou não. Isso já está acontecendo. E se você chegou até o final desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque essa história, meus amores, está longe de terminar. Gratidão arcturiana. E os próximos capítulos serão ainda mais importantes. Vida longa e próspera.